2 Reis capítulo 4, versículo de número 1. Quem encontrou, diga amém. Certa mulher viúva de um dos discípulos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: o meu marido, seu servo, está morto, e o Senhor sabe que esse seu servo temia o Senhor Deus, mas veio o credor para levar os meus 2 filhos como escravos. Eliseu perguntou à mulher: o que posso fazer por você? Diga-me o que é que você tem em casa. Ela respondeu: esta sua serva não tem nada em casa, a não ser um jarro de azeite. Então Eliseu disse: vá, peça emprestadas vasilhas a todos os seus vizinhos, vasilhas vazias, muitas vasilhas. Depois entre em casa, feche a porta atrás de você e dos seus filhos, e derrame o azeite em todas aquelas vasilhas. Ponha à parte as que forem ficando cheias. A mulher foi embora dali e fechou a porta atrás de si e dos seus filhos. Estes lhe passavam as vasilhas, e ela as enchia. Quando todas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: traga-me mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Então ela foi e contou ao homem de Deus e lhe disse: vá, venda o azeite e pague a sua dívida, e você e os seus filhos vivam do que sobrar. Meus queridos irmãos, eu estou honrado e grato a Deus por essa boa palavra, porque eu ainda creio no poder da palavra de Deus. Eu ainda creio no poder da palavra que soa do altar do Senhor. E a palavra essa, a qual o Senhor ardeu no nosso coração para compartilhar com a igreja do Senhor, fala-nos da história de um servo, a qual a Bíblia relata que é um servo que é temente a Deus, que serviu ao ponto da sua esposa expressar diante daquele que era responsável das casas dos profetas, da escola dos profetas, e dizer: era seu servo, temia a Deus e te servia. Morreu. Há um luto na minha casa. Estamos em momentos de perda, porque além do luto, há também uma dívida, pois um credor está diante de nós e quer levar os nossos 2 filhos. Para você entender o contexto, naquela época, onde no Oriente havia muitas dívidas pendentes, e ali foi dada uma lei, um decreto, e sobre esse decreto era que a pessoa que não honrava aquele compromisso perdia bens, casa, gado, fazenda, casas, até mesmo seus próprios filhos, servindo como escravo. E chegou o momento de uma serva de Deus, ao qual dá o testemunho de quem era o esposo, mas mesmo esposo sendo temente a Deus, servindo ao profeta, tinha dívidas. E isso Deus falou no meu coração, que muitas vezes nós, estou falando nós que servimos a Deus, se colocamos num patamar, se colocamos numa posição, que achamos que nós que servimos a Deus, não temos dívida, ou não podemos ter dívidas. Quem te disse isso? Na minha fala aqui na ministração da oferta, deu a nós a compreensão que nem tudo é o diabo. Às vezes, o que nos falta é a oportunidade. Às vezes, é o tempo. Ou quem sabe, Deus nos ensinando, nos lapidando. Como foi falado na quarta-feira, Deus usando dos seus meios, dos seus métodos, para que um ferro, uma dificuldade, uma adversidade venha nos afiar, venha nos moldar. Mas também pode ser um equívoco da minha parte, uma má administração. E Deus continua sendo Deus.
Posso ser um pastor, posso ter minha vida espiritual buscando a Deus continuamente. Não vou dizer uma perfeição, porque quando chegamos na estatura de varão perfeito, Deus toma nós para Ele. Mas este homem temente a Deus, que servia o seu Senhor, ou seja, além de ele saber quem ele era, e o temor que ele tinha para com Deus, ele também tinha uma reverência, um respeito para com aquele que o Senhor tinha colocado diante dele. E ele fazendo tudo isso com zelo, com responsabilidade, ele poderia questionar: por que eu estou em falta? Por que eu tenho um credor batendo na minha porta? Por que eu não consigo sanar essas dívidas? Por que eu não consigo retomar a minha vida como dias anteriores e conseguir viver uma vida de estabilidade? Muitas das vezes o questionamento pode surgir dentro do meu e do teu coração. Sim, é normal, é notório, porque às vezes não sabemos lidar com aquele momento que nós estamos passando. Mas nós temos que compreender que todos nós estamos fadados a isso. Independente que você faça no reino de Deus, independente que você faça no serviço, na obra do Senhor, ou na empresa que você é inserido, lá eu faço tudo direitinho, pastor. Eu honro meus compromissos, eu arco com o meu horário, eu chego, bato o ponto, eu saio, faço hora extra, mas parece que tudo aquilo que vem na minha mão se esvai. Parece que eu estou com um sactel furado. Aquilo que entra, passa 2 horas, pastor, já vai embora. Eu não sei aonde o dinheiro foi. É assim ou não é? Mas agora, a mulher que não poderia trabalhar, por causa da cultura da época, a mulher que não tinha livre acesso para lutar pelo pão de cada dia, que dependia agora, pela cultura da época, dos seus 2 filhos, para sobreviver. Tem um credor na porta da sua casa. Estou em luto, o problema é seu. Perdi quem eu amava, o problema é seu. Não tem ninguém para cuidar de mim, o problema é seu. Eu quero aquilo que o seu esposo me deve. E o credor naquela época, ele trabalhava como se fosse hoje um agiota. Porque a pessoa poderia perder, independente de quanto era a sua dívida, a casa, os seus bens, até os filhos. E o que tem de crente envolvido com agiota, que me preocupa, porque tem gente que pode ter noite sem dormir. E eu sei que eu estou falando aqui porque eu estou debaixo de oração. Mas cuidado, você pode estar como aquele discípulo de profeta, como eu posso também estar no mesmo quadro como discípulo do profeta. Temos as nossas dívidas, os nossos compromissos, as nossas responsabilidades, mas uma coisa é certa: Deus continua sendo Deus, e quando você clamar, creia, uma resposta no mínimo Ele vai te dar. Mas a dificuldade vai bater na tua porta, o desespero vai bater no teu coração. Aquela mulher estava fadada a ficar no beco da rua, mas ela sabia quem era o seu esposo, qual foi o caminhar do seu esposo, e sabia quem ela deveria procurar. No momento de desespero, muitas pessoas começam a sofrer com frustrações. Mas te falo algo de Deus para o teu coração: ninguém te deve nada, ninguém é obrigado a nada em favor da tua vida. Ela foi ter com o profeta, porque o profeta servia o profeta Eliseu, estava ali na escola do profeta. Então ela foi ter, no momento de desespero, com a única pessoa que poderia tentar, sabendo quem era o seu esposo. Porque como você vai testificar, falar de alguém que não está presente, que não está vivo? É apenas aqueles que conheciam a sua jornada, conheciam a sua caminhada, conheciam o seu percurso. Então, ela foi falar com quem de direito? Quem conhecia o meu esposo era Eliseu.
Quem sabia da vida do meu esposo era Eliseu. E agora eu lhe pergunto, quem é que sabe da tua vida? Quem é que sabe do teu deitar, do teu levantar? Quem é que sabe das tuas dores? Quem é que sabe dos seus questionamentos? Quem é que sabe das suas fraquezas, mas também daquilo que você tem acertado? É Deus. Então não adianta queremos procurar A, B e C. Tem coisas que somente Deus fará por mim e por você. E isso não é porque o homem é mau, não é porque o homem é perverso. Ninguém tem obrigação a nada, ainda mais nos dias de hoje. Se eu perguntar quem está passando por uma luta financeira, por uma provação aqui, vai todo mundo levantar a mão, irmãos. Porque por mais que alguém possa ter uma vida de estabilidade, tem seus compromissos, tem as suas responsabilidades, e tem que honrar o mesmo. Então, primeiro, infelizmente, enquanto você está ajudando, glória a Deus e aleluia. Imagina se o profeta virasse as costas para ela. Sabe o que ele ia fazer? Está vendo como é a igreja? Agora que eu mais precisei, virou as costas para mim. Mas quem disse que o profeta tinha obrigação com aquela mulher? Quem tinha obrigação com aquela mulher era o pai, era o esposo. Mas infelizmente ele deixou a dívida. O profeta não tinha obrigação nenhuma. Agora me deixa eu aplicar essa palavra para o teu coração. Deus não tem obrigação nenhuma comigo, com você. Pessoas a qual você coloca expectativa, não tem obrigação nenhuma com você. Quem coloca expectativa somos nós. Mas deixa eu contar um segredo pela luz da palavra de Deus. Vai ter com a pessoa certa. Não deixe de falar com a pessoa certa. Às vezes ele não te respondeu como respondeu esta mulher, mas ele pode estar te respondendo hoje, neste lugar, que a mudança da tua história vai chegar na tua vida. Vai ter com a pessoa certa. Não saiba lidar com frustrações. Cuidado, porque uma coisa eu e você não podemos ser. Sabe o que é? Ingrato. Uma coisa uma vez eu ouvi e eu aprendi: gratidão nós nunca vamos pagar, irmãos. Tome cuidado. Tem uma balança, tem um equilíbrio. Porque se você for sempre levar em consideração o que fez por você, você sempre vai ficar em débito. É ou não é? Mas todavia, não seja ingrato. Todavia, aprenda a entender que ninguém tem obrigação em nada em conosco. Se Deus não tem, pastor, Deus não tem de me cuidar, de fazer algo por mim? Não. Porque o que Deus já fez por você é para você morrer com gratidão, exaltando e glorificando o nome dEle, seja numa comunidade, seja com a porta fechada, seja com a enfermidade, independente da circunstância, eu e você devemos dar glória ao nome de Jesus. Mas o desespero foi isso com que ela teve com a pessoa certa, e ela foi ter com o profeta. E no questionamento, o profeta disse para ela assim: o que eu posso fazer por você? O teor, a forma deste questionamento que ele faz a ela, dando uma réplica a ela, dá a entender que ele poderia ter feito com uma indignação. Você está me cobrando porque o seu esposo servia? Porque o seu esposo era temente? Porque o seu esposo era crente? Agora você está me cobrando o quê? O que eu posso fazer por você? Mas não foi nesse teor. Porque o homem espiritual entende a necessidade do próximo. Quem me ouve, diga amém. Tem empatia. Quando ele questiona, dizendo a ela, diante da indagação dela, o que eu posso fazer por você? Ele também já dá outra palavra. E que palavra foi esta? Ele diz assim: o que é que eu possa fazer por você?
Mas também ele disse: o que você tem em casa? O desespero faz nós procurarmos para o lado de fora. E o milagre às vezes está dentro de casa. Às vezes colocamos uma expectativa em quem está para o lado de fora. Mas a resposta está dentro de casa. Vamos aprender com esse texto em nome de Jesus? Me diga o que é que você tem em casa. Ela respondeu: esta sua serva não tem nada em casa, a não ser um jarro de azeite. Sabemos que, olhando para a compreensão bíblica do significado da palavra azeite, o azeite foi utilizado para sarar feridas. Lembra do bom samaritano? O que ele colocou sobre aquele que estava caído pelo caminho? Quando chegou também lá no hotel 5 estrelas e disse assim: olha, tudo que ele dever aí, tudo que ele precisar, na minha volta eu vou pagar. Uma das coisas que foi utilizada naquela ferida foi azeite. E quando o profeta pergunta à mulher que estava questionando a ele, ele pergunta a ela: o que é que você tem em casa? E ela responde: nada. Estou em luto. Estou prestes a perder meus filhos. Não tenho nada. Mas será que não tem mesmo? Será que você não tem nada mesmo? A luta, a provação é tão grande que faz você perdermos a visão. Às vezes procurar a solução do lado de fora, sendo que a solução está às vezes do lado de dentro. Apenas não enxergamos, apenas não sabíamos, porque a dor, a dificuldade, o luto, a provação roubou a nossa visão, roubou o nosso entendimento, o nosso discernimento. Mas aqui vai uma resposta do céu para a tua vida: o que é que você tem em casa? Ele não perguntou o que ela tinha no banco, ele não perguntou o que ela tinha na carteira, ele não perguntou o que ela tinha no meio da família, qual era a herança dela. O que ele perguntou, o que ela tinha em casa. E o que ela tinha em casa era azeite. Para uns, tratar das feridas. Para outros, virar um combustível para acender lamparinas. Para outros, moeda de troca para suprir a sua necessidade. Mas quanto você tem de azeite? Apenas uma botija. Uma botija não dava nada, mas com uma palavra liberada do céu para a casa dela, para dentro da família dela, era tudo que ela precisava. O que é que você tem em casa? Vamos espiritualizar as coisas aqui? O credor estava na porta. A primeira resposta que ela deu era: nada. Nada é nada. Uma botija de azeite veio no final da resposta. Porque uma da simbologia do azeite, sabe o que significa? Presença de Deus. Que a oração concede a nós. Quem me ouve, diga amém. Pode ter havido falência, pode o luto, a morte bater na tua casa, mas o que não pode faltar lá dentro da tua casa é o azeite escorrendo dos teus joelhos, da tua parede, da tua botija. Pode faltar tudo, você não tem nada, mas ainda tem azeite aí. Ainda tem azeite aí. Ainda tem azeite aí. Se tem azeite, tem cuidado. Se tem azeite, tem alegria. Se tem azeite, ainda tem provisão. Quem acredita nisso em nome de Jesus? Eu não tenho nada. O que eu tenho? Azeite na botija.
Você pode perder tudo, mas não perca o azeite na botija. Porque às vezes você não sabe usar o azeite que está na sua botija. Mas no momento crucial da tua vida, é o azeite da botija que será a provisão necessária para a tua vida. Não vai ser de fora. Não vai ser na expectativa que você colocou do outro. Pare. Seja exclusivamente dependente daquele que tudo pode, e nenhum dos seus pensamentos pode ser impedido. Mas para isso, cadê o azeite na botija? O noivo vai passar. O noivo vai passar. Tem 10 virgens que foram distinguidas como 5 loucas, 5 prudentes. Repita comigo: 5 loucas, 5 prudentes. 10 esperavam. Mas quando o noivo chegou, quem é que tinha ainda azeite na sua lamparina? O noivo chegou, está sendo anunciado. Vai atrás e procura comprar. Talvez dá tempo. Deu tempo? Não deu tempo. A porta fechou. O noivo entrou. As bodas começaram. E 5, intituladas como loucas, não tinham azeite. Pode lhe faltar tudo na tua vida. Pode lhe faltar tudo na tua casa. Mas o que nós não podemos permitir que falte é azeite na botija. Intimidade, comunhão, vivência, presença de Deus na nossa casa. Porque quando o dia mal bater, olha a instrução do profeta: pega a botija de azeite, pega os seus filhos, mas antes de fechar a porta da tua casa, vai nos seus vizinhos, pega vasilhas, não poucas, mas muitas. Pode pegar vasilha, hein? Pega a vasilha. E além de pegar a vasilha, fecha a porta da tua casa. Porque tem milagre que o azeite quer fazer, é em favor da tua vida, da tua casa. É com vocês. Mas como teria milagre? Pega essa instrução de Deus para a tua vida agora. Que Satanás vai dar um grito de derrota aqui no nome de Jesus. Como é que pode ter multiplicação do azeite que ainda resta? Era uma botija só de azeite, era pouco azeite, mas tinha azeite ainda lá. Mas como é que isso ia acontecer? Sem comunhão do lado de fora e sem comunhão do lado de dentro. Primeiro, eu sei que é teu marido. O que é que tu precisa? O que é que você tem? Você tem isso? É o suficiente. Agora, mostra que de fato ele era servo, que vocês são servos, e olha para as pessoas que estão à sua volta. Pensa, não aquilo que vai suprir a tua necessidade, mas aquilo que vai ser usado para que a bênção de Deus repouse sobre a tua vida. Às vezes nós queremos que Deus levante alguém para nos honrar, sanar o nosso problema. Mas não é isso que Deus quer fazer. Vai pedir vasilha. Mostra que você tem comunhão. Mostra que você tem intimidade. Mostra que quando você pode olhar para o lado, não vai ter represária, não vai ter palavras contrárias, não vai ter questionamento. Nossa, é a viúva? É a esposa do discípulo do profeta? Não, filho, dá uma vasilha para ela. Ô mulher, tá ficando doida? Pega 3 aqui. É para você? Oxi, pega aqui a vasilha. Comunhão. Comunhão. Não adianta eu vou clamar a Deus, Deus vai fazer. Quem tem azeite na botija, menos pouco, olha para o lado e tem comunhão. Olha para dentro e tem comunhão. Porque comunhão para o lado de fora fez ela alcançar vasilhas emprestadas. Comunhão para o lado de dentro fez os filhos se abraçarem. Fez os filhos abraçar a causa. Quem me ouve, diga amém.
E os filhos junto com a mãe. Qual foi a ordem, mãe? O que fazemos, mãe? Para quem irmos, mãe? Para as vizinhas. Peça vasilhas. Traga para casa. Tem uma ordem. Tem uma palavra que já foi decretada, liberada a nosso respeito. Mãe, o que é preciso fazer? Estou contigo. Vamos juntos. Sabe por que o azeite da botija não está prosperando dentro da casa? Porque tem mulher sozinha, tem homem sozinho, tem filho sozinho. Mas aprenda a lidar com a comunhão dentro da casa. Vai prosperar. Ela sozinha não ia dar conta de pedir vasilhas emprestadas. Ele sozinho não ia ter a liberalidade de ter com o profeta e ter a resposta devida. Um precisava do outro para que o milagre alcançasse todos. Quem me ouve, diga amém. Eu preciso da vizinha. Eu preciso dos filhos. Filhos precisam dos pais. Não adianta você dizer, Deus sabe do meu coração, e nem dormir sem conversar com o teu esposo, e dormir sem conversar com a tua esposa. Não adianta falar que Deus está convosco e você se permitir viver uma vida, eu sou, eu posso, eu faço, e não ter comunhão dentro da sua casa. Mas quer ver a prosperidade de Deus prosperando na tua família, na tua casa, e o teu cativeiro ser transformado? Vão na comunhão, vão na oração, busca o azeite que vai prosperar. Não tem como. Pega um homem e uma mulher para orar junto, para vocês verem como é que fica. O inferno se estremece. O inferno se estremece. Pega uma mulher, pega o seu esposo, dobra os joelhos juntos. Mas estou sozinha. Pega a sua filha, pega o seu filho, coloca do teu lado, ao redor da cama, dobra os seus joelhos e faça uma oração única, contínua, com o mesmo propósito, com a mesma finalidade, com a palavra liberada a teu respeito. Vai prosperar. Sabe que às vezes Deus não liberou um milagre na tua vida, na tua casa? Porque está faltando comunhão. Não é comunhão de falar, é comunhão de vivência. O que é meu é dela, o que é dela é meu. A vitória, a conquista dela é minha. A minha vitória, a minha conquista é dela. E é sem demagogia, irmãos. É sem hipocrisia. Quando estava jogando, a minha vida era uma com ela. Parei de jogar, minha vida com ela foi outra. E ao passar dos anos, Deus tem nos moldado. Mas uma coisa nós aprendemos: visão, propósito, unidade. Qual é a direção? Qual é a finalidade? É todo mundo junto, é a mesma visão. Miguel, Helena, entenda, é assim, é desta forma. Não tem como Deus não cuidar. Não tem como Deus não agir. Não tem como as portas não se abrir. Não tem como o azeite prosperar no nosso meio. Fecha a porta. Traz para perto. Organiza as vasilhas. Pega a botija que restou de azeite e vai derramando. Um derrama e o outro vai colocando as vasilhas no lugar. Cadê as vasilhas? Acabou. O azeite também cessou. Se a tua oração Deus quer ouvir, imagina a tua oração junto com a sua casa. Cadê os cultos domésticos? Cadê você aproveitando a oportunidade? Nessa pessoa que você orou, chorou, pediu a Deus, coloca do meu lado. Deus colocou. A luta no dia a dia, a correria do dia a dia não pode roubar a comunhão, a intimidade e a busca do azeite. Porque quando o dia mau chegar,
Tá os dois juntos aqui, ó. Aqui tem azeite, aqui tem azeite, aqui tem azeite. Tem azeite aí, tem azeite aí, tem azeite aí. Tá faltando azeite aí, mas tem aqui azeite. Todo meu, dá do seu. Azeite não vai faltar. Vai ter multiplicação neste lugar. Quem acredita nisso em nome de Jesus? Tem azeite sendo derramado neste lugar. Mas para isso, Deus veio nesta manhã romper com algumas barreiras aqui. Paremos de viver de aparência. Sejamos humildes, homens, seja o cabeça. Como? Toma a frente. Chama a responsabilidade. Não é porque hoje você tem um credor batendo na tua porta que vai tirar sua autonomia, a autoridade dentro da sua casa. Chama ela. Dobre os joelhos, busca o azeite, a direção vai ser dada, a prosperidade, a multiplicação vai ser deliberada. Vocês vão desfrutar do poder da porta fechada. Fechada. Privacidade. Nem tudo, Tiago, Letícia. As pessoas precisam saber. Eremandacai. Essa madrugada estava conversando com uma pessoa que era espiritismo. Eu sou louco, irmão. Eu sou ousado. Eu falei assim, filha, quando você vai fazer os seus trabalhos lá? Aí ela disse assim para mim, quem já foi deve saber o que eu vou falar agora. Quebrar, pastor? Quando a gente vai quebrar lá na Cruzilhada, lá no Rio? Eu falei, filha, conta aí, como é que você fez lá? Aí duas funcionárias levantou, ai meu Deus. Pastor, um dia eu fui quebrar. Quando eu fui quebrar, fiz assim. E aí, pastor, no outro dia eu fui no terreiro, arrumar, organizar o terreiro, cuidar do terreiro, porque os filhos da treva são mais prudentes que o filho da luz. Ela foi lá cuidar do terreiro, zelar pelo terreiro. Aleluia. E quando ela estava lá cuidando do terreiro, ela falou que chegou um monte de pessoas. E as pessoas que chegaram lá, o servo de Deus está aqui, não vai deixar eu mentir. Se ela mentiu, ela me enganou também. Ela disse assim, que subiu uma falange. E essa falange que subiu era da esquerda. E começou a cobrar ela. Dizer, olha, a gente viu o que você fez. O mal que você deliberou para aquela casa, para aquela família. Nós subimos aqui para te alertar. A próxima vez vai vir a cobrança. Se for quebrar lá, quem vai ser quebrado é você. Pessoa se une. Pessoa tem sentimentos que ela não consegue controlar. Ela dizia assim, pastor, foi um momento de ira, de raiva. Eu senti o ódio na minha garganta, na minha boca. Eu falei, fez isso para mim? Agora você vai ver o que vai acontecer. Me arrependo amargamente, pastor. Eu não poderia ter feito isso. E mesmo assim, onde eu vou, me cobraram. Então nós sabemos com sentimentos que param no coração do outro. Nós não sabemos lidar com aquilo que as pessoas pensam. Porque uma coisa eu já aprendi, eu falei para ela, o pior obra de feitiçaria, qual é? Ela, pastor, é inveja, ciúmes. Eu deixei o mal entrar no meu coração. Eu não fui lá fazer o mal para outra pessoa. E tudo que nós fazemos há consequência. Então nós temos que fechar a porta da nossa casa. Certa feita a Patrícia me questionava. Posta mais fotos das crianças, da gente. Falei, calma, filha. Vigiar. Está tão bem aqui. Fica mostrando essa alegria toda hora. Você é blogueirinha, eu não sou. Minha cara já não ajuda. Ficar postando foto dessa cara preta, desse nariz desse tamanho. Eu vou virar motivo de chacota. Mas tem coisas que nós temos que ser prudentes. Olha o que me veio à mente agora, ó. Tem um casal que disse que se separou aí, famoso. Que a vida dele toda está na internet. Mas disseram que se separaram. Aparentemente, 3 semanas atrás, era 1000 maravilhas. A mulher é bilionária. Ele é um homem bastardo, já era rico. Seu pai era famoso, rico. E do nada veio a notícia que se separaram. Mas todo dia na internet, com exposição, quantas coisas que aquela pessoa atrai para ela? Falo isso porque tem um jogador amigo meu que estava na Alemanha na época.
ele sofreu uma lesão. E um amigo nosso em comum, que é do espiritismo, falou para ele assim: isso aí, ó, é porque espiritualmente você está fraco. Por isso essa lesão de novo chegou a você. Aí eu falei para ele assim: vamos orar. Deus não falou para mim, quem está falando é ele. E em oração pela vida dele, Deus me deu uma palavra. E a palavra que Deus me deu foi nessa direção. A vulnerabilidade espiritual faz o mal se andar na nossa vida e encontrar legalidade para causar transtorno. Mas nós precisamos fechar a porta da casa. Para muitos, até mesmo para você, você não tem nada lá dentro. O amor já foi embora, o companheirismo, a compreensão, o respeito, a fidelidade. Tudo já pode ter sido embora da tua casa. Mas Deus hoje está falando contigo. Tem um pouquinho de azeite ainda na botija? Fecha a porta. Pode fechar a porta. Só depende de você. Fecha a porta. Tampa as brechas. Vigia. Porque tem pessoas que estão aqui, era para estar melhor. Não estão melhor por falta de vigilância. Mas veio uma resposta de Deus para a tua vida. Ainda há tempo de fechar a porta. Fecha a porta. Fecha a porta. Deus sabe que está falando aqui. Fecha a porta. Vigia. Urimanda. Oramanda canamassúria. Se coloca sobre seus pés. Fechou a porta da casa. O azeite não parou de jorrar. A comunhão dentro da casa. Todos trabalhando unidos no mesmo propósito, segundo a direção que lhe foi dada. Fez o azeite prosperar. Quem me ouve, diga amém. Pastor, mas ela não tem a mesma visão. Ele não tem a mesma visão. Em Coríntios, o apóstolo Paulo ensina, instrui, que através da santificação da esposa, da santificação do esposo, o cônjuge também é santificado. Se ele hoje não tem compreensão, se ela hoje não tem compreensão, faça você. Faça você. E o teu exemplo vai constranger. Cobrar, pedir, colocar contra a parede, não vai sair do lugar. Eu usei aqui um termo uma vez, aqui numa conversa nossa de obreiro, que eu me arrependi. Minha esposa ficou o dia, a noite toda falando no meu ouvido. Por que você usou essa expressão? Mas é assim, irmãos. Sabe quando o burro, quem foi da roça aqui no interior? Como é aquela expressão? Quando o burro empaca, né? É empaca que fala? É? Aí não há ninguém que tire ele de lá, não é isso? Você me entendeu? Quanto mais você fala, questiona, põe na parede, se expõe, nada muda. Nada muda. O que eu devo fazer então, pastor? Fecha a porta. O exemplo arrasta, mais do que palavras. Fecha a porta. Faz a tua parte. E deixa Deus se encarregar com o resto. Você vai ver que azeite na tua botija nunca vai faltar. Sabe por que às vezes não mudou lá dentro da tua casa? Porque não adianta fechar a porta e ficar uma guerra, um conflito lá dentro. E não adianta ainda aparentemente em comunhão, se também está faltando azeite lá dentro. Primeiro, não tenho nada, profeta, mas uma botija de azeite pelo menos sobrou. Então é isso que eu preciso. E que mais você precisa? Que você e os seus filhos trabalhem juntos. Fechem a porta. O resto quem faz sou eu. O azeite só parou quando faltou vasilha. Cadê teu azeite? Cadê teu azeite? Sabe o que está com dificuldade de cultuar, de servir, de continuar, de avançar, de crer, de avançar, de viver milagre sobrenatural de Deus? Porque está faltando azeite.
profeta não pediu gado, não pediu sacrifício. Ele perguntou o que ela tinha. E aquilo que ela tinha era o suficiente. O que Deus nos ensina nessa palavra, que às vezes nós deixamos passar desapercebido, que o suficiente é a botija no azeite. Entramos em dificuldade por faltar botija no azeite. Podemos sorrir, podemos pular, podemos brincar, mas sem botija no azeite. Mas quem quer encher sua botija nesta manhã? Botija no azeite. O que é que tu tem? Um jarro de azeite, uma botija de azeite. E eu pensava que precisava de mais. Eu sei quem era o teu marido. Eu sei quem vocês são. E aquilo que vocês têm é que Deus quer usar para fazer prosperar. Você não entendeu? Esses filhos que Deus te deu, essa esposa, esse esposo que Deus te deu, esse trabalho que é pouco remunerado, mas foi Deus que abriu a porta. É isso que Deus vai fazer prosperar. Não importava o lugar aonde José estava. Aonde José era inserido, a mão de Deus era com ele. Porque tinha azeite na botija. Azeite na botija. Quero uma esposa, quero um esposo, quero uma porta de emprego próspera. Quero ganhar 3, 5, 10 vezes mais. Mas tem azeite na botija, irmão? Coloca a mão direita no teu coração. Eu ia convidar você para vir aqui à frente. Mas eu sou um que precisa e quero mais azeite. Então, junto com vocês, igreja, nós vamos orar neste momento. Clamamos a um Deus que está nos dando livre acesso. Perguntando o que é que nós temos. Diagnosticando toda a nossa vida. Mostrando para nós o que é preciso, primordial, é azeite na botija. Quer ter uma família próspera? Quer ver o dia mal você sobrepor, você sobressair? Quer ver você suportar? Tem azeite na botija.